Estamos aqui por uma razão, porque Deus quer nos levar para outro lugar. Quanto mais ouvimos a verdade, mais crescemos, mais aprendemos. As ofensas estão por toda parte. É incrível quantas oportunidades podemos ter em um mês para ficarmos ofendidos. Mas só porque te é oferecida a ofensa, você não precisa aceitá-la. E é aí que você precisa ser esperto e dizer: não, diabo, obrigado, eu já estive neste lugar e acho que vou passar desta vez. Eu vou acreditar no melhor, seguir em frente e desfrutar minha vida. Nós ficamos ofendidos com as pessoas, ofendemos as pessoas, ficamos ofendidos com Deus. Falaremos sobre isso hoje. Nós ficamos ofendidos com nós mesmos porque não fazemos o que queremos fazer. Com o governo, problemas, nas lojas em que compramos, no trânsito, os preços altos. Até a palavra de Deus pode ofender as pessoas se elas não quiserem ouvi-la. A palavra de Deus é a verdade. E uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre como as pessoas se ofendem com a verdade. Isso está na Bíblia. Eu falei disso ontem e vou falar hoje de novo. Várias das coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Bem, se você orar na escola, isto me ofende. Bem, sabe, quanto tempo vai demorar até alguém dizer: se você orar em um restaurante, isto me ofende? A única razão pela qual seria possível Deus ofender alguém é simplesmente porque não querem submeter as suas vidas a Deus. Eles querem fazer o que querem fazer, e tudo que precisam fazer é ver que não estão fazendo um trabalho tão bom assim. Não é preciso um cientista ou uma pessoa assim extremamente inteligente para olhar para a nossa sociedade hoje. É ver que quanto mais as pessoas tentam se livrar de Deus, pior é a condição que temos. Então, a palavra ofensa vem de uma palavra grega, escandalon, que literalmente significa a parte da armadilha para o animal, onde se pendura a isca que atrai a vítima para a armadilha. Então, se você armar uma ratoeira com queijo nela, aquela pequena mola no queijo se torna a isca, e quando o animal quiser muito aquele queijo, ele cai na armadilha e é o fim dele. Bem, a ofensa é a isca de Satanás. John Bevere escreveu um livro chamado A Isca de Satanás. Tem um livro chamado Vivendo Livre de Conflitos. Compre o dele, Como Lidar com as Ofensas. Compre o meu sobre perdão. Compre algum material e leia sobre isso. Estude de vez em quando, porque isso é algo que tenta nos laçar cada vez que nos ofendemos. A palavra isca significa também uma pedra de tropeço ou rocha de ofensa. Jesus foi chamado de rocha de ofensa porque as pessoas começavam a segui-lo e então ouviam a verdade, mas não queriam ouvi-la. Então tropeçavam e isso se tornava um lugar para caírem e não fazerem mais progresso. Por exemplo, se você está indo numa ótima igreja, é parte da família, está crescendo, está aprendendo, e agora de repente o pregador faz algo que você não gosta, ou alguém faz algo que nós não gostamos, aí ficamos ofendidos. Agora isso se torna um lugar de tropeço e não progredimos mais. Nós paramos de crescer nos lugares de tropeço. As ofensas são muito perigosas e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O perigo das ofensas. Falaremos das várias formas de ofensas, mas primeiro quero falar com você sobre não ficar ofendido com a verdade. Você diz: por que eu ficaria ofendido com a verdade? Bem, não nos ofendemos com a verdade se é sobre uma outra pessoa, sabe? Mas se é uma verdade sobre nós, aí é outra história. Vamos, não haja como se não soubesse do que estou falando. João 8, 31 e 32, uma das primeiras escrituras que eu aprendi. Há 37 anos, quando Deus me salvou e comecei a estudar a palavra. E a propósito, eu já havia me tornado uma cristã muito antes disso, mas não uma estudante da palavra. Portanto, eu vivi uma vida lamentável, patética, improdutiva, derrotada, sem vitória. Jesus era o meu Salvador, mas eu realmente nunca o havia convidado para ser o meu Senhor. Há uma grande diferença entre as duas coisas. Então Jesus disse aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, firmes nos meus ensinos, vivendo neles, de acordo com eles,
Vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Amém? Amém. Agora, apenas ouvir a verdade não vai libertar você. É o aplicar a verdade em nossas vidas. Ele disse: se ouvirem minhas palavras e viverem nelas, permitindo que o que aprendemos seja trabalhado em nós, então, e só então, isto vai nos libertar. Vejamos Efésios 4:15. Nós não crescemos sem a verdade. Que as nossas vidas expressem amorosamente a verdade em tudo. Vamos falar a verdade, lidar com a verdade, viver a verdade, envoltos em amor, e nós vamos crescer. Todos digam: nós precisamos crescer. Nós cresceremos em todos os sentidos, em todas as coisas nele, que é o cabeça. Então o que ele diz claramente aqui é que nós não podemos crescer sem a verdade. E acho que seria seguro dizer que todos aqui talvez estejam em um nível diferente em sua caminhada com Deus. E isto é normal, está tudo bem. E uma pessoa está aqui, outra está ali, outra está lá, outra acolá. E o único jeito de chegar ao lugar onde você quer chegar, e sempre acontece assim, Deus vai lidar conosco sobre algo onde nós estamos agora. Já percebeu que você pode ter percebido em janeiro, bem, eu nem enxergava isso antes, mas agora vejo que isso não está de acordo com a palavra de Deus e, sabe, eu preciso trabalhar com o Espírito Santo, permitir que ele mude isto em mim. E então você prossegue, está tudo bem, você acha que não há mais problemas agora, e de repente em fevereiro você enxerga outra coisa. Então você vem para a minha conferência e agora descobre que você tem um problema sobre ficar ofendido, então precisa ir para casa e lidar com isso? Eu não sei sobre você, mas quando comecei a estudar a palavra eu pensava: nem sei se quero ir lá ouvir alguma coisa, porque tudo que eu ouço eu preciso disso. Porque não havia nenhuma mensagem que pregassem que eu não precisasse dela. Sabe, nós temos pontos cegos em nossas vidas. Assim como você tem pontos cegos em seus retrovisores no carro e acha que consegue enxergar tudo, mas de repente tem algo que você não enxerga de modo algum, e é por isso que é bom olhar para os 3 retrovisores, o daqui, o daqui e o dali. E nós temos pontos cegos em nossas vidas, e é muito fácil ficar cegos sobre nós mesmos. Estamos fazendo algo e nem percebemos como isso está afetando outra pessoa. E então Deus tentará se aproximar de nós por si mesmo, tentará nos convencer pela palavra, nos colocando para ouvir a mensagem certa, e espero que entendamos que isso é para nós e não para outra pessoa. Você não precisa vir aqui pensar em todas as pessoas que gostaria que estivessem vindo com você por causa do tanto que elas precisam desta mensagem. E todas as pessoas para quem você vai comprar CD, DVD e o livro sobre perdão, isso é ótimo, leve tudo para todos, mas certifique-se de que Deus te colocou aqui por uma razão, sabe? Fico feliz por poder pregar isto, porque eu aprendo lições o tempo todo, isso me mantém fresca e afiada. E então, nós estamos aqui por uma razão, porque Deus quer nos levar para um outro lugar. Quanto mais ouvimos a verdade, mais crescemos, mais aprendemos. E nós temos pontos cegos em nossas vidas, coisas que não vemos. E é melhor aprendermos isso com Deus, é menos embaraçoso se aprendermos com Ele. E não é tão ruim assim se você estiver sentado na congregação, recebendo de algum pregador, ainda que não queira que ninguém saiba que você tem aquele problema, é como se fosse algo secreto. Bem, eu não vou contar isso para ninguém, ninguém pode saber, mas sabe, eu preciso disso, eu precisava demais disso, sabe? Mas eu descobri que se você não receber isso de Deus ou através das mensagens, então Deus vai, em sua grande misericórdia, mandar alguém para falar comigo. E essa é a parte não tão divertida, porque agora eles estão bem aqui na minha frente, me apresentando alguma verdade sobre um ponto cego em minha vida, e o nosso primeiro impulso é atacar. Sim, mas você também tem problema, meu irmão. Agora, o que acontece quando fazemos isso? É isso que acontece. Ok, nós estamos aqui e já dissemos a Deus que queremos estar lá. Oh, tem algo lá. Oh, nossa, eu enxergo aquela promessa assim, Deus, eu quero estar lá. Eu quero uma promoção no meu trabalho. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, Deus. E então,
Deus vai nos revelar todas as coisas que precisam ser reveladas e tiradas do nosso caminho para que cheguemos onde dizemos que queremos. Então agora não estamos ouvindo as mensagens, não estamos ouvindo de Deus. Então Ele envia alguém para nos confrontar e nós... Então, se você não tomar cuidado, você precisa recuar alguns passos e ouvir algumas coisas novamente. Mas no final, vamos chegar àquela mesma coisa que precisa ser tratada em nossa vida. Alguém está comigo hoje? Precisamos chegar a esta coisa da qual estamos fugindo e estamos nos desviando, que estamos evitando, que estamos correndo, e nós não entendemos que Deus nunca nos diz nada para nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Esta é a última coisa que Ele quer fazer. Nada é para nos condenar. Ele quer nos ajudar a lidar com as coisas, tirá-las do nosso caminho, para que nós possamos ter aquilo que dizemos que queremos. Amém? Então lembre-se sempre que é melhor receber isso de Deus. Se não puder receber diretamente dele, tente ouvir o pregador ou o pastor. E se isso não funcionar, Deus vai te abençoar o suficiente para enviar outra pessoa para te trazer alguma verdade sobre algo. Até mesmo quando você liga a TV de manhã e eu estou falando sobre algo que Deus já te falou umas 2 ou 3 vezes. E você... Como você sabia disso, Joyce? João 16:13. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Vejamos isto. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele nos foi enviado por Jesus quando ele ascendeu aos céus para nos guiar a toda a verdade. Graças a Deus por nos guiar e não apenas jogá-la em nós. Porque se ele só jogasse as verdades que precisamos ver nas nossas vidas, todos nós cairíamos no estado de esquecimento. Mas ele nos guia, ele gentilmente, amorosamente nos lidera e nos guia. Ele nos prepara para que vejamos as coisas que precisamos ver e ele está sempre lá pronto para nos ajudar a passar pelas coisas para que possamos ter a melhor vida que dizemos que nós queremos ter. Deus quer nos guiar, não em um pouco de verdade, mas sim em toda a verdade, ok? E eu posso garantir para você que tem muitas pessoas sentadas neste auditório hoje que, se você for honesto, você será capaz de me contar algo que Deus está lidando com você agora mesmo. E quando você se submeter totalmente a Deus nesta área, isto vai fazê-lo uma pessoa melhor. Talvez nem todos vocês, porque graças a Deus temos pontos de descanso entre os nossos confrontos. Amém? Talvez você seja um dos abençoados que está em um ponto de descanso, talvez no meio das glórias, sabe? Glorificando e desfrutando de toda a glória, sabe? Eu não posso dizer que sempre, todos os dias da minha vida, há algo que Deus esteja lidando comigo, mas muitas vezes posso dizer, e não é, eu gosto disso, eu não desgosto disso, isso não me faz sentir mal, isso não me faz sentir condenada. Se você quer conhecer a verdade, a Bíblia diz, quem o Senhor ama, Ele o disciplina. E se Ele nos deixar em paz, nós devemos ficar mais preocupados do que se estiver lidando conosco. Isto é sinal de seu amor. Veja, a questão é que realmente transformamos isso em algo ruim. Agora eu tenho isso de errado, eu tenho aquilo de errado comigo. Sabe, nem é disso que se trata. É simplesmente Deus tentando nos guiar para as coisas que vão nos colocar em um lugar onde podemos ter mais paz, mais alegria, onde a nossa consciência não vai nos incomodar. Você sabia que se submeter à autoridade... Vamos colocar assim, não se submeter à autoridade é um grande problema em nossa sociedade hoje. Sabia que o espírito de rebelião é chamado de o espírito do anticristo? E no Velho Testamento diz que a rebelião é como a bruxaria. E nós achamos que não é nada disso. Bem, se eu não concordar com isso, eu não vou fazer. Pessoas já se ofenderam porque pedimos que não se sentasse no determinado lugar. Esta área está reservada para um grupo que está chegando. Se importaria de trocar de lugar? E daí elas se perguntam por que não receberam nada no culto. A verdade nos liberta. Toda vez que Deus lida conosco sobre algo,
Devemos pular de alegria para cima e para baixo. Obrigada, Deus, obrigado, obrigada. E não deixe o diabo dizer que você é o único, porque eu garanto que você não é o único. Deus lida comigo sobre as coisas o tempo todo. Eu tenho sido uma estudante séria da palavra de Deus por 37 anos. E faço tudo o que eu posso todos os dias para viver de acordo com Deus. E Ele está lidando comigo sobre algo o tempo todo. E não sei se eu só tenho esse problema, sabe? Mas talvez haja outro, sabe? Algum de vocês pode se identificar com o que eu estou falando? Isto é bom? E eu cheguei ao ponto em que fico preocupada se Deus não estiver lidando comigo. Vejamos em 2 Coríntios capítulo 7, começando no verso 8, eu quero te mostrar algo que realmente prestei atenção. Há semanas atrás, quando eu estava lendo, recebi algo muito bom aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8. Agora Paulo havia escrito uma carta aos coríntios corrigindo-os, porque estava acontecendo um caso de incesto na congregação e eles estavam permitindo-se lidar com aquilo. Você sabia que às vezes Deus vai lidar conosco se não lidarmos com as coisas? Às vezes Deus só quer que encaremos uma situação, pode até ser algo simples como permitir que alguém controle você, e Deus está querendo que você confronte a pessoa, e se você não confrontá-la, Deus vai te confrontar para te levar a confrontá-la, porque não há como ter a liberdade que você diz que quer ter, permitindo que as pessoas passem por cima de você. Há momentos que precisamos confrontar as coisas, e assim Paulo disse, embora eu tenha sofrido com a minha carta, eu não me arrependo dela agora, embora tenha me arrependido. Veja, às vezes quando, até mesmo como empregadora, tenho que corrigir alguém, eu não gosto de ferir as pessoas, sabe? A última coisa que eu quero fazer é ferir alguém. E às vezes relevamos, e às vezes você até releva a correção de seus filhos porque não quer feri-los. Não quer ter que tirar um privilégio deles. E esperamos que sempre possamos orar por tudo, mas às vezes não funciona. Muitas vezes você tem que ir e confrontar a situação. Então Paulo disse, eu me arrependi no início porque vi que isto ia ferir vocês, mas só por um pouco de tempo, ele disse. Minha carta os feriu, embora apenas por um tempo, no entanto eu estou feliz agora. Verso 9, não porque vocês estavam sofrendo, mas porque estavam sofrendo em arrependimento, se voltando para Deus. Pois vocês sentiram a dor que Deus queria que sentissem, para que nada sofressem perda através de nós ou dano pelo que fizemos. Porque o sofrimento divino e a dor que Deus permite produzem o arrependimento que nos leva e contribui para a salvação e libertação do mal. Eu adoro isso. Mas veja que fere nossos sentimentos quando somos confrontados. Hello? Ok, eu vou me sentar, vamos dar um tempo. Hoje não temos o respeito espiritual que deveríamos ter pelas autoridades e se... É mais do que provável que se o pastor chegar e confrontar alguém na congregação, sabe, em amor, com amor, sobre o que for, sabe, eu preciso que você pare de chegar atrasado aos cultos. Se você não vai chegar a tempo, sente-se lá atrás. Não venha marchando até a frente, se desculpando com 5 pessoas, interrompendo o culto, porque isso é uma espécie de distração. Não vou ficar aqui mais, vou para outra igreja, eu tô fora. Veja, nós não queremos, nós não gostamos disso. E você sabia, a pessoa já sabia que o que ela estava fazendo era errado, ela não estava ouvindo a Deus, ela era convencida disso toda vez que o fazia. O problema é que se você continuar de novo, então nosso coração pode ficar endurecido, você se torna insensível e não entende mais. Então, por amor, não apenas por você, mas por todas as pessoas que estão sendo perturbadas, Deus pode enviar alguém para dizer gentilmente, sabe, eu preciso que você não faça isso. E nós precisamos dizer, nossa, eu não... Me desculpe, não sabia que isso era um problema, me perdoe, eu vou chegar na hora, eu vou me sentar em algum lugar onde não perturbe mais ninguém, sabe? Mesmo pequenas coisas como essas, a nossa sociedade chegou a um ponto em que não queremos que ninguém nos diga nada.
Isso é para todos, menos para você. Sei que você não é assim. Posso garantir que trouxe a mensagem errada para o grupo. Em toda a Bíblia, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Não podemos passar para o próximo nível, a menos que recebamos a verdade sobre o nível no qual estamos. Compartilhei que no início do ano senti como se Deus colocasse muito forte no meu coração: Joyce, se você vai reclamar de algo, não precisa orar sobre isso. Isso não era Deus tentando ser mal para comigo? Honestamente, eu acredito que Deus tem algumas coisas maiores para fazer neste ministério. Eu acredito que existe uma unção ainda maior para nós, sabe? Mais pessoas a serem alcançadas em lugares talvez onde o evangelho ainda nem tenha chegado. Ouça, eu não fiquei velho demais para parar de sonhar. Ainda estou tendo sonhos, ainda estou tendo visões e querendo ajudar as pessoas feridas. Mas deixe-me dizer, toda vez que você quiser ir mais alto, um pouco mais da sua carne tem que ir mais para baixo. Ok, então agora, se eu quiser subir para este nível, então, sempre digo, novo nível, novo demônio. Alguém entende o que eu estou falando aqui hoje? Ok, quantos entendem que quando você recebe a Cristo como Salvador e começa a andar com Deus, o diabo não vai estender um tapete vermelho para você e dizer: eu estou muito feliz por você. Quantos de vocês tiveram coisas estranhas começando a acontecer? Vamos chamar isso de coisas. Qualquer coisa se adequa nessa categoria, mas apenas coisas. A Bíblia diz que o inimigo virá e tentará tirar a palavra de nós, e ele faz isso provocando problemas em nossa vida para nos concentrarmos nesse problema, em vez de focarmos no que Deus está nos pedindo para fazer. Mas nós precisamos entender que quando Deus está colocando o dedo em algo em nossa vida, isto é porque Ele está tentando nos preparar para aquilo que pedimos a Ele para fazer, mas se nós não permitirmos que Ele faça o que quer fazer em nós, nunca estaremos preparados para chegarmos nesse nível. Amém? Aqui está como gosto de dizer: Deus tem um lugar incrível preparado para você. E então você diz: bem, então o que está acontecendo na minha vida, Joyce? Ele está preparando você para o que Ele tem preparado para você. As ofensas estão por toda parte. É incrível quantas oportunidades podemos ter em um mês para ficarmos ofendidos. Mas só porque te é oferecida a ofensa, você não precisa aceitá-la. E é aí que você precisa ser esperto e dizer: não, diabo, obrigado, eu já estive neste lugar e acho que vou passar desta vez. Eu vou acreditar no melhor, seguir em frente e desfrutar minha vida. Ficamos ofendidos com Deus, falaremos sobre isso hoje. Nós ficamos ofendidos com nós mesmos porque não fazemos o que queremos fazer. Até a palavra de Deus pode ofender as pessoas se elas não quiserem ouvi-la. A palavra de Deus é a verdade, e uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre como as pessoas se ofendem com a verdade. Por toda a Bíblia vemos que o Espírito Santo é chamado de o Espírito da Verdade. Não podemos ir para o próximo nível, a menos que recebamos a verdade sobre o nível em que estamos. Eu compartilhei que no início do ano Deus colocou muito forte no meu coração: Joyce, se você vai reclamar de algo, então não incomode em orar sobre isso. Agora, isso não quer dizer que Deus quer ser mal para mim? Eu honestamente acredito que Deus tem algumas coisas maiores para esse ministério, sabe? Acredito que Deus tem uma unção ainda maior, sabe? Pessoas a serem alcançadas talvez onde o evangelho ainda não tenha chegado. Ouçam, eu não fiquei tão velha assim a ponto de parar de sonhar. Ainda estou tendo sonhos, tendo visões e quero ajudar as pessoas feridas. Mas deixe-me dizer, toda vez que você quer ir mais alto, um pouco mais da sua carne tem que ir mais para baixo. Toda vez que queremos ir mais alto, querendo que Deus nos dê mais responsabilidades, querendo mais privilégios, sempre haverá o outro lado disso, de Deus te mostrar que, veja, eu estou neste nível. Eu estou indo bem aqui, vivendo minha vida de uma forma que, se qualquer espírito maligno se manifestar neste nível, eu poderei mandá-lo embora. Então tudo está certo, eu estou indo bem. Eu estou dizendo: Deus, quero ir além. E sabe, nós colocamos alguns países diante de Deus onde queremos entrar, e alguns são lugares onde o evangelho simplesmente ainda não chegou. Você simplesmente não consegue entrar lá. E aqui estou eu orando.
pedindo a Deus que abra essas portas para nós. Até digo ao meu filho, quero que vá até lá, comece a bisbilhotar, comece a traduzir nossos livros naqueles idiomas, não importa se tivermos que entrar escondido e levar os nossos livros, temos que fazer algo lá. Ok, agora, há vários tipos de demônios naquelas áreas. E não faça careta, porque estou falando de demônios, e tudo que você tem que fazer é ler a Bíblia. Jesus lidava com o diabo o tempo todo. Ele expulsou demônios, ele lidou com o diabo. Há anjos que nos protegem e cuidam de nós. E a Bíblia diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir. Amém? Havia um principado, uma potestade demoníaca que estava sobre o lugar onde Daniel estava, e ele pediu algo a Deus e ele teve que continuar orando por 21 dias, enquanto o anjo que Deus enviou destruiu o principado e a potestade naquela área, a fim de trazer a resposta a Daniel. Demônios? Diabo? O diabo não é um homem que sai no Halloween de pijama vermelho, carregando um tridente nas mãos. A Bíblia diz que o inimigo vai vir e tentará tirar a palavra de nós, e ele está sempre provocando problemas em nossa vida. Ele quer que nos concentremos nos problemas em vez de focarmos no que Deus nos pediu para fazer. Então, talvez, apenas talvez, aqui embaixo eu possa reclamar um pouco e me safar disso, porque talvez o que estou fazendo aqui, sabe, não é... Eu tenho esse pessoal como suporte, sabe? Mas agora se eu vou até lá e tento entrar naquele lugar mais alto com Deus e operar nos lugares onde o diabo tem um forte domínio, sabe? Muitas vezes eu vou pregar em lugares onde há muitas grandes, várias fortalezas religiosas. Eu sei o que acontece, eu vi o que acontece, eu senti os ataques e eu vi os ataques. Não pense que essas coisas não são reais, e se realmente vamos tomar aquele território, então há um preço a pagar, que geralmente é deixar mais de lado as coisas carnais, nos aproximando mais de Deus, porque quanto mais perto estivermos de Deus, menos o inimigo nos atingirá quando operarmos nesses níveis mais altos. Alguém aí pode dizer um amém? Isto deve ser de Deus para alguém aqui, porque eu não tinha nenhuma intenção de falar disso nesta manhã, sabe? Porque isso não estava nem remotamente naquilo que eu tenho a dizer para você, sabe? Mas nós precisamos entender que quando Deus está colocando o dedo em algo em nossas vidas, isto é porque Ele está tentando nos preparar para aquilo que pedimos a Ele para fazer, mas se nós não permitirmos que Ele faça o que quer fazer em nós, nunca estaremos preparados para chegar nesse nível. Amém? Eis o que gosto de dizer. Deus realmente tem um lugar incrível preparado para você. E você diz, então o que está acontecendo na minha vida, Joyce? Ele está te preparando para o que Ele tem preparado para você. E você diz, isso não está me preparando para nada, só me machuca. Não. Confie, isso está te preparando para muitas coisas. As pessoas me diziam quando o meu ministério se tornou popular, porque naquele tempo, sabe, eu vinha dando estudos bíblicos em casa e trabalhando para outra pessoa por 5 anos em uma igreja, e então, sabe, de repente, Joyce Meyer, entrei na TV. Quem é essa? De onde será que ela veio? Nunca ouvimos falar dela. Mas só porque ninguém tinha ouvido falar de mim, não significa que eu não estivesse em lugar nenhum. Eu estava em algum lugar, nos bastidores de lugar nenhum, sendo tratada e tratada e tratada e tratada. A verdade que Deus traz nas nossas vidas é absolutamente, incrivelmente maravilhosa. Vamos agradecer pela verdade que Ele traz a nós. Alguém aqui pode dizer que Deus lidou com você neste fim de semana para você saber como lidar com as ofensas? Ok. Quer saber? Deus faz isso não para te condenar, mas porque Ele te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. E Ele quer que você se livre daquela cutícula espiritual inflamada. Como eu disse, a ofensa é como uma cutícula espiritual inflamada, e Ele quer que você se livre desta cutícula inflamada, porque Ele tem uma promoção para você no trabalho. Talvez Ele tenha outra coisa para você fazer no ministério. Talvez Ele tenha outro nível de bênção financeira para você. Sabe, ter mais dinheiro não é tão simples. Há sempre testes que vêm antes disso.
As pessoas querem mais, mas às vezes não estão preparadas para ter mais, porque se tivessem mais, isto faria com que amassem mais as coisas do que a Deus. E não é o que Ele quer, temos que estar sempre dispostos a amá-lo em primeiro, antes dele nos dar mais coisas. Agora, ficar ofendido impede o progresso. E sabe, Jesus estava sempre tentando dizer a verdade às pessoas, e as pessoas sempre se ofendiam com a verdade. Em Lucas capítulo 15, elas se ofenderam por ele ser amigo de pecadores. Não sei de você, mas fico feliz por ele ser meu amigo. Por ele ser amigo de pecadores, mas os fariseus não gostavam do fato dele comer com publicanos e pecadores. Eles não gostavam do fato dele convidar pecadores declaradamente ímpios, para vir e ouvi-lo pregar. Eles não gostavam e ficavam ofendidos e assim não conseguiam ouvir nada, mas os pecadores conheceram a verdade e ela os libertou. Satanás é quem instiga a ofensa. Ele sempre tenta deixar alguém ofendido. Vamos para João capítulo 6. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu gostaria de te encorajar a ler João 6, versículo 48, até o final do capítulo. Leia e estude isso por si mesmo. Mas, a primeira coisa, no verso 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que dá vida. Eu sou o pão vivo. Seus antepassados comeram maná no deserto e ainda assim eles morreram. O que ele quer dizer? Mas esse pão que desce do céu, para que qualquer um possa comê-lo e nunca morrer, eu mesmo sou esse pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E também o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus, com raiva, contenderam entre si, dizendo: como ele pode nos dar a sua carne para comer? Mas Jesus continuou dizendo: se comerem da minha carne, se beberem meu sangue, se me tomarem como seu pão vivo, se me tomarem como sua água viva, nunca mais vocês terão fome, nunca mais terão sede. Novamente, eles ficaram bravos. Quem poderá parar e ouvir uma pregação estúpida como esta? Isto é ridículo. Então agora ele começa dizendo: seus antepassados comeram maná no deserto e eles morreram. Agora aqui ele está dizendo: você precisa aprender a me receber com todo ser. Eu dei milagres a eles, isso nos manteve satisfeitos. Eu quero te dar não o que eu posso fazer por você, mas eu quero te dar a mim mesmo. Vamos, fique comigo. Acredito de todo o coração que no capítulo 6 de João há uma grande transição que vemos que precisa acontecer na vida do crente. Nós entramos num relacionamento com Deus e tudo é sobre o que Ele pode fazer por nós. E está tudo bem por um tempo. Preciso de um milagre, de uma cura. Preciso. Quero. Preciso, quero. Oh, Deus é tão bom. O tempo todo, Deus é tão bom. O tempo todo. E então, começa a aparecer um pouco dessa verdade. Eu me lembro de quando achava que todos os meus problemas eram culpa dos outros. Até que Deus disse para mim: o problema é você, não eles. E por anos eu ouvia coisas como: você tem uma atitude ruim? Se afunda em autopiedade o dia todo? Se ofende facilmente? É difícil de se conviver? Agora, se eu não tivesse recebido estas coisas de Deus, não estou dizendo que foi de imediato ou que foi fácil, sabe? Mas às vezes levava 2 meses, 3, 6, 1 ano. Mas Deus é bem teimoso, Ele vai ficar com você. Amém? Na verdade, eu não estaria aqui hoje se eu tivesse continuado a me afundar em todos os problemas que eu tinha, sabe? Amém? Deixe-me te contar como eu comecei a pregar. Deus me chamou para ensinar e Ele colocou um fogo dentro de mim para ensinar a palavra. Recebi a unção desde o início. Sempre fui capaz de falar, de entrar e sair de quase tudo, mas eu usava isso do jeito errado. Agora Deus me deu essa unção para pregar. Por 5 anos, eu me sentei no chão da minha sala, ensinando a Bíblia para cerca de 25 pessoas que vinham do meu bairro e da igreja. E eles vinham passando por nevascas, passando por tempestades. E sabe, aquilo era ungido.
Nós tínhamos o nosso pequeno guitarrista, orávamos uns pelos outros. Naquele tempo, toda a casa tinha reuniões, era tão incrível. Alguns não se lembram, mas foi realmente um grande momento. Agora, quando eu comecei a pregar, eu sentava no chão, usando os shorts mais curtos que você possa imaginar, realmente curtos, e soprando fumaça na cara daquelas 25 pessoas. Havia tanta fumaça na sala que você não conseguia nem ver as pessoas. E isto era ungido. E você pensa, ó, conta outra, eu não acredito nisso. Sabe por que era ungido? Porque Deus, ele não via apenas onde eu estava, ele via onde eu chegaria. Agora espere um minuto, então você pode gritar. Ele via que se ele me aceitasse onde eu estava agora e não me rejeitasse e me dissesse que eu tinha que ser consertada, mas ele me amava mesmo assim, então eu me apaixonaria por ele o bastante, chegando ao ponto de abrir mão dessas coisas por ele, e então ele poderia agir do seu jeito em minha vida. Vamos lá! Então não faz bem algum para alguém sentar lá fora e dizer, eu gostaria de ter um ministério como o seu, eu não entendo este queria. Às vezes, eu tinha tanto isso de querer fugir de Deus, que eu me lembro de deitar no chão do meu escritório e segurar as pernas dos móveis para evitar fugir de Deus. Nem sempre é fácil quando Deus se coloca diante de você. Porque vivemos muito engano. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Foi como fui criada. Se eu tivesse tido paz, se eu não tivesse sido abusada, se. E Deus entra e diz, olha, nada disso foi bom, mas não vamos usar isto como desculpas para agir mal a vida toda. Que tal se você me permitir consertar tudo? Que tal se eu te redimir? Que tal se eu te der o dobro pelos seus problemas? E se eu te mostrar que todas as coisas cooperam para o seu bem? Amém? E então cada uma dessas coisas que eu recebi, a verdade que eu recebi de Deus, oh gente, era como uma faca de corte profundo na minha alma às vezes. Porque eu ouvia, você tem que respeitar seu marido? Como eu posso respeitar os homens quando eu tive pelo menos 7 homens diferentes que abusaram sexualmente de mim? Como você pode me pedir para fazer isso? Porque Deus não queria que eu punisse o Dave pelo que outra pessoa fez comigo e todos os outros homens que eu conheci em toda a minha vida. E a minha alma gritava, mas não é justo! E quanto a mim? E claro, a mensagem de Deus é sempre, faça o que estou te dizendo e eu vou cuidar de você. Amém? Quando penso onde eu poderia estar, quando penso no quão miserável a minha vida cristã poderia ter sido. E sim, você pode ser não só um pecador miserável, mas um santo miserável. Quão miserável minha vida teria sido se eu não tivesse recebido esta maravilhosa verdade do Espírito Santo, quando ele continuou atrás de mim, com uma coisinha e outra coisinha, e mais isso, e mais aquilo. Sabe, o Espírito Santo ia ao supermercado comigo, e por anos me seguiu no supermercado. Ponha no lugar, põe o carrinho lá, não haja assim. Não seja impaciente com aquele funcionário. Eu aprendi tantas lições no supermercado, eu não podia ir à faculdade bíblica, eu tinha 3 filhos pequenos, eu não tinha dinheiro, mas eu fui para a escola do Espírito Santo e eu te digo que vai ser melhor para você de qualquer maneira. É aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo em todos os lugares. E este ser conduzido pelo Espírito Santo não é só... Você sentiu... eu senti arrepios da cabeça aos pés. Bem, pode ser o ar-condicionado soprando na sua cabeça. Jesus não morreu para nos dar arrepios, ele morreu para que pudéssemos ser formados à imagem de Jesus Cristo e sair no mundo e representar Deus de uma maneira que traga glória para ele. Amém? E eu amo a Deus, eu amo sua palavra, eu amo quando o Espírito Santo não me deixa em paz e ele me confronta e eu digo, eu não me importo se você tiver que me amarrar ao altar, faça do seu jeito na minha vida. Vamos superar essa atitude de, tem outra coisa errada comigo, estou cansada de ter algo errado comigo o tempo todo, sabe?
E toda vez que Deus mostrar algo errado em nós, não temos que tirar 3 semanas de férias de culpa e condenação andando por aí, nos sentindo podres conosco, porque achamos que é assim que pagamos por isso. Deus não nos confronta para nos fazer sentir culpados? Sim, pode haver uma tristeza divina, sabe? Oh Deus, eu sinto muito. Mas isso nos leva ao arrependimento, e assim que houver o arrependimento, há mudança, e há renovação, e há refrigério. Amém? Então, no capítulo 6 de João, Jesus diz, ok, eu cuidei deles e eles ainda morreram lá fora. Precisamos de mais do que um milagre 7 dias por semana. Veja, nós precisamos mais do que alguém que venha e faça tudo por nós e que Deus torne tudo mais fácil para nós. Ele disse, aqui está o que eu quero uma transição. Pare de se preocupar com o que eu posso fazer por você por um tempo e descubra o que pode fazer por mim. Me pergunto, quantas pessoas vieram aqui hoje pensando, Deus, você precisa fazer algo por mim? Preciso de um milagre? Eu preciso de uma palavra? Amém? Eu preciso que a Joyce me dê uma palavra. E não se atreva a ir para casa dizendo que você não recebeu uma palavra. Ele está te dando cerca de 100 mil delas. Então Jesus realmente está dizendo, eu sou o pão vivo, eu sou o que você realmente precisa, me tome como seu tudo, de coração. Quando a gente toma Jesus como nosso tudo, todo o resto vem com Ele. Ele é o dono e herdeiro de todas as coisas e somos co-herdeiros com Ele. Tudo que Ele tem se torna nosso quando tudo que nós temos se torna dele. Que tal se alguém aqui apenas entregar toda a sua vida para Deus e disser, Deus, estou cansado de dançar ao redor dessas montanhas várias vezes. Eu estou cansado desta tolice, cansado de ficar com raiva, cansado de ficar irritado e frustrado e chateado e infeliz, descontente e insatisfeito. Eu quero a sua vontade na minha vida, eu não sei o que isso vai me custar, só de pensar nisso me assusta, mas Deus, o que você tiver que fazer na minha vida para me levar onde você quer que eu esteja, eu estou dizendo agora que eu entrego tudo, Infelizmente, olhe para João 6:6. E a minha opinião pessoal é de que isso não foi um acidente. E depois disso, muitos de seus discípulos recuaram, retornaram às suas antigas associações e não mais o acompanharam. Estamos bem desde que seja tudo eu. Mas quando Deus começa a pedir essa transição, quando Ele começa a dizer é tempo de crescer, todos temos um tempo de corte. Eu tive o meu, Deus me tocou em fevereiro de 1976 de uma maneira incrível. Talvez não tenha sido incrível para você como foi para mim, porque eu era uma seca e sedenta. Era nascida de novo e a igreja, trabalhava na igreja, mas nada funcionava em casa. Eu gritava com Deus no meu carro, Deus, você tem que fazer algo por mim, eu não posso mais continuar assim. E Deus tocou-me. Encheu-me da sua presença. E sabe, por semanas eu fiquei bêbada com o amor de Deus. Eu amava evangelizar. Eu estou te dizendo, eu olhava para aquelas pessoas que mal suportavam e eu pensava, eu te amo. Deus te criou, eu te amo. Eu te amo. E as pessoas me dizendo, o que há de errado com você? Eu estava levando as pessoas para o Senhor, eu estava orando pelas pessoas no banheiro do trabalho, levando-as para Cristo. Eu quero dizer, eu estava fora da caixa. Eu não sei o que aconteceu. Mas de repente, a lua de mel acabou e o casamento começou. Eu comecei a descobrir algumas coisas que iam ter que mudar. E nós sempre queríamos voltar. Eu me lembro daqueles dias.
As pessoas, eu me lembro dos bons e velhos dias. Honestamente, podem ter sido dias divertidos, mas não foram os bons e velhos dias. Os bons e velhos dias são agora, quando Deus ficar no meio e não te deixar ir, até que Ele consiga fazer o que Ele quer na sua vida. Esses são os bons e velhos dias. Porque são os dias que vão nos mudar para sempre. Não quero fazer parte de João 6,6,6. Não quero ser como um daqueles que quando Deus chega até mim, com uma verdade dura, com algo que é difícil para eu ouvir, e eles disseram, se você ler tudo, eles disseram, esta é uma dura, insuportável mensagem. Quem poderia suportar ouvir isso? Será que eu deveria deixar um maná no deserto? E agora você quer que eu realmente te tome como o meu tudo? Com todo o meu coração? E você acha que eu deveria saber o que posso fazer por você? Bom, esta é uma mensagem muito difícil e muitos de seus discípulos se afastaram, mas graças a Deus, ele voltou. No 12:67, vocês também vão embora? E vocês também desejam me deixar? Aqui estamos prestes a saber porque eles eram um dos 12 privilegiados. E aí vem, e Simão Pedro disse, Senhor, para quem devemos ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém! Deus quer preparar você para aquilo que Ele tem preparado para você. Então não impeça o seu progresso ficando ofendido quando Deus te convencer. Ele sempre fala a verdade em amor. Deus fala conosco através da Bíblia e muitas vezes através de pessoas, sabe? E é muito importante que deixemos Deus trazer a sua correção para a nossa vida para que possamos ir mais alto.
When